Oi, turmas, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui para passar para vocês a correção dos exercícios que já foram feitos. Exercício de distribuição eletrônica e o exercício de revisão que eu passei para vocês. Lembrando que os exercícios de atomística eu já fiz um vídeo, já gravei um vídeo sobre a correção deles, ok? Então, vamos lá. Começando pelos exercícios de distribuição eletrônica, tá? Peguem aí e acompanhem. O primeiro exercício que eu passei para vocês é o seguinte. Qual a distribuição eletrônica em camadas do átomo de ferro, gente? Aí aqui tá a informação aqui em cima do número de massa, lembrando sempre que está em cima vai ser o número de massa e o que está em cima vai ser o meu número atômico, o meu valor de Z, o que está embaixo. Então, aqui eu tenho o número 26 como o valor de número atômico. Gente, o número atômico ele é igual ao quê? Ele é igual ao número de prótons. E para um átomo, tá? Um átomo neutro, eu tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, aqui, ó, se eu tenho 26 prótons, eu vou ter 26 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esses 26 elétrons nas camadas eletrônicas nos meus subníveis. Então, vamos lá. Vou fazer direitinho esse daqui, mas nos próximos, tá? Eu vou fazer mais pausadamente. Nos próximos, tá? Eu vou falar mais superficialmente, porque isso é muito demorado, mesmo sendo bastante simples. Então, a gente sempre começa pela primeira camada, que é a camada K, o primeiro subnível, que é o 1s. 1s comporta 2, então eu coloco 2 elétrons nele. Seguindo a seta, vou sair aqui da camada K e vou vir aqui para a camada L. A camada L aqui, o primeiro subnível que eu tenho que vir é no subnível 2s. Tá? 2s comporta 2, coloco 2 nele também. Depois vou seguir a seta e vou voltar aqui para cima. O próximo subnível é o 2p, que comporta 6. Então, vou colocar 6. Ao todo, nós já distribuímos 10 elétrons. Falta quantos? Ainda falta 16, turma. Então, vamos lá. Continuando, seguindo a seta, eu venho aqui para a camada M. Para o subnível 3s, que comporta 2. Coloco 2 nele. Sigo a seta, volto aqui para cima. Venho para a camada M ainda. O 3p. 3p comporta 6. Ainda tem 6 elétrons. Coloco 6. Seguindo a seta, eu venho agora para o subnível N, o 4s, para o nível N, subnível 4s, que comporta 2, tá? Então, no total, já distribuí 20 aqui. Sigo a seta, venho para o próximo, que é o subnível 3d, e ele comporta 10, né, gente? Mas no caso aqui, eu só tenho mais 6 para distribuir, então eu coloco 6 nele. Pronto, terminei de distribuir. Agora, tá me perguntando a distribuição eletrônica em camadas, não em subníveis. Então, eu vou colocar aqui. Na primeira camada, eu tenho 2 elétrons, então 2 elétrons. Segunda camada, eu tenho quantos? 6 mais 2, gente, eu tenho 8 elétrons. 8 elétrons aqui na segunda camada. Próxima camada. Gente, próxima camada eu tenho quanto? Eu tenho 14 elétrons, ó, 14 elétrons. E por último, na última camada, na minha camada de valência, eu vou ter apenas 2 elétrons. E essa é a distribuição por camada eletrônica. A letra E. 2 na primeira, 8 na segunda, 14 na terceira e 2 na minha camada de valência, na minha quarta camada. Próximo. Número 2 ainda da atividade de distribuição eletrônica. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Bednorz, gente, me desculpe, não sei se eu estou falando certo, tá? E Miller, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Então, aqui, ó, colocou pra gente a distribuição eletrônica do ítrio, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e 4d1. Essa é a distribuição eletrônica. Agora, vamos lá. O número de camadas
e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão, respectivamente. Primeiro, o número de camadas. Galera, o número de camadas vai ser igual ao número da camada de valência. A camada de valência, no caso aqui, ó, é a camada número 5, é a minha última camada. Então, os elétrons foram distribuídos em 5 camadas, né? Ok, tá aqui. 5 pode ser a letra B e a letra D. Eu já coloquei o gabarito aqui para ficar mais fácil a visualização, mas vamos lá. E o próximo, e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio. Gente, os elétrons mais energéticos, tá? Vão ser aqueles que estão no último subnível que foi distribuído, tá? Não necessariamente na camada de valência. Os mais energéticos estão no último subnível em que foi feita a distribuição. Se por acaso não tivesse esse 4D1 aqui, esse último aqui, seria, consequentemente, os elétrons que estariam na camada de valência, mas eu tenho um outro subnível que eu distribuí depois da camada de valência, não tenho aqui o 4D1. Na minha distribuição eletrônica, eu voltei na camada 4 e distribuí mais um. Então, aqui, ó, o número de elétrons mais energéticos vai ser o número de elétrons que está no subnível mais energético, ou seja, o último subnível que eu distribuí. No caso, eu tenho um elétron, então eu tenho um elétron mais energético. Resposta letra B, 5 e 1. Tá, agora a número 3 está pedindo para vocês fazerem a distribuição eletrônica dos seguintes elementos, tá? Parem aqui, olhem bonitinho, tá? Acompanhem, mas eu vou passar mais superficialmente nessa número 3. Aqui eu tenho um átomo de flúor, tá me falando aqui que ele tem 9, perdão. O valor de Z dele é 9, o valor de número atômico dele é 9. Quer dizer, então, que o valor de prótons dele é 9 e como ele é um átomo neutro, a mesma quantidade de prótons eu vou ter a mesma quantidade de elétrons. Então, eu também tenho 9 elétrons. O que eu tenho que fazer? Distribuir os 9 elétrons. Coloquei aqui a distribuição eletrônica para ele, ficou 1s2, 2s2, 2p5. No final das contas, eu tenho 9 elétrons. A minha camada de valência é a camada 2 e eu tenho 7 elétrons na minha camada de valência, tá? Lembrando que os elétrons mais energéticos são esse aqui do meu último subnível, no caso 5, tá? Próximo, o neônio. O neônio ele tem número atômico 10, ou seja, ele tem 10 prótons. Como ele é um átomo neutro, ele também vai ter 10 elétrons. Distribuição eletrônica dele ficou 1s2, 2s2 e 2p6. Camada de valência dele é a camada número 2. E no caso, os elétrons mais energéticos são os desse último nível aqui que eu distribuí. Ok? Próximo. Letra C, o fósforo 15. Ele tem 15 de número atômico, que é igual, então, ao meu número de prótons. E, consecutivamente, por ele ser um átomo neutro, vai ser igual ao número de elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. No caso, a camada de valência é a camada 3, ou é a camada maior que eu tenho aqui, e os meus elétrons mais energéticos estão nesse último subnível. O níquel. Vamos lá, níquel 28. Tem 28 o quê? 28 prótons, 28 é o número atômico dele. Então, tem 28 prótons, por ser nêutron, ele tem 28 elétrons também. Distribuição eletrônica aqui, bonitinha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d8. A camada de valência aqui, ó, é a número 4, foi até a camada 4. E os elétrons mais energéticos são esses aqui, os do último subnível que eu fiz a distribuição, tá? Continuando, a letra E, o bário 56. Se ele tem 56 de número atômico, ele tem 56 prótons, consecutivamente, por ser nêutron, ele tem 56 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dele, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 e 6s2.
A camada mais externa, a camada de valência dele é a número 6, ou a maior camada aqui. E no caso dele também, os elétrons mais energéticos estão aqui, ó, nesse último subnível da camada 6, tá? Número 4. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos odontológicos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Lembrando de novo, tenho 22 de número atômico, então eu tenho 22 prótons. E aqui está falando do titânio, não está falando que ele é um íon, um cátion. Então, a minha quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Distribuindo isso aqui, gente, ó, a distribuição eletrônica, vocês podem fazer aí bonitinho, mas é a letra D, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Gente, para quem quer saber identificar, aqui, ó, a camada de valência com o número maior, a número 4, e esses aqui são os elétrons mais energéticos, que foram os elétrons do último subnível distribuído, tá? Para conferir aqui, vamos ver se tem 22. 10 aqui, mais 10 e 2. Certíssimo, letra D, alternativa certa. Tá, agora a gente tá aqui, passamos já para a atividade de revisão que eu passei para vocês, tá? Número 1 da atividade de revisão. Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo devia ser constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador. Galera, aqui está perguntando desde quando houve um modelo atômico que tinha elétrons, tá? A primeira pessoa a falar sobre os elétrons no seu modelo atômico foi o J.J. Thomson, tá bom? Naquele modelo do pudim de passas, tá? As passas eram as cargas negativas incrustadas naquele núcleo, naquela massa positiva. Então, dei uma olhadinha lá, esse foi o primeiro conteúdo que eu mandei para os senhores, tá? Também esse conteúdo vai cair na nossa provinha. Lembrando, vai cair na nossa provinha, perdão, gente. Tô com prova na cabeça, desculpa, não é prova, gente. É a verificação. A nossa verificação, tá? VADF é o novo nome dela. Vai cair na nossa VADF, tá? Nossa verificação. Se vocês conseguiram aprender algum conteúdo desse bimestre, vai cair a nossa parte da história da evolução dos átomos, tá? Dos modelos atômicos, vai cair a parte de atomística, tanto aquela do primeiro vídeo quanto aquela do segundo vídeo. Vai cair também questão sobre a tabela periódica, tá? Vai cair questão sobre a tabela periódica, sobre o raio atômico da tabela periódica. Inclusive, deixei uma questão no final, uma questão bônus sobre a tabela periódica, porque eu ainda não passei nenhuma questão para vocês sobre tabela periódica. Tá, número 2. O número atômico de um átomo no seu estado fundamental é numericamente igual à quantidade de... Gente, eu já falei isso várias vezes nesse vídeo. O número atômico é igual ao quê? Ao próton, aos prótons daquele meu átomo. E se o átomo está no estado fundamental, ou seja, ele está neutro, tá? O meu número de prótons é igual ao número de elétrons. Consecutivamente aqui, letra D, prótons e elétrons. O número atômico é igual à quantidade de prótons e elétrons. Número 3. Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora, mistura de enxofre, carvão e salitre, e por sal de um elemento determinado. Por exemplo, sais de cobre, como o cloreto de cobre aqui. Eu acho que esse é o cloreto cuproso, se eu não me engano. É o cloreto de cobre 2. Que irá determinar a cor verde azulada da luz produzida na explosão. Inclusive, a cor do cobre é linda, gente.
Observe as representações dos elementos de enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício. Então, tá aqui, ó. O enxofre nos deu aqui, está em cima, é a massa. Então, o número de massa aqui, 32, e o número atômico, 16, e o cobre, de número de massa, 64, e o número atômico, 29. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre. Então, vamos lá. O número de massa do enxofre é o número que está em cima do enxofre. 32. 32. Ó, poderia ser a letra A ou a B. E o número de nêutrons do cobre. Gente, aqui nos deu os números de prótons, o Z, né? E o valor de massa. Relembrando aqui para vocês, massa, a formulazinha lá, A é igual a Z, tá? Menos o número de nêutrons. Eu posso pegar, então, e colocar aqui o número de nêutrons vai ser igual a massa menos o meu número de prótons, tá? E 64 menos 29 é igual a 35. Sendo assim, a resposta certa é a letra B, 32 e 35, ok, galera? Próximo, número 4. Olha que texto grande. O chumbo é um metal tóxico pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raio-x e forma parte das ligas metálicas para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, metais de tipografia, etc. No chumbo presente na natureza, são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82 prótons e 122 nêutrons, no caso, o Pb, que é o chumbo, 204. Gente, esse número aqui na frente é o número de massa dele, tá? Átomos com 82 prótons e 124 nêutrons, no caso, Pb, 206. Átomos com 82 prótons e 125 nêutrons, Pb 207, e átomos com 82 prótons e 126 nêutrons, Pb 208. Quanto às características, os átomos de chumbo descritos são. Galera, essa parte aqui tá lá naquele vídeo de Atomística 2.0, tá? Onde eu falei dos isótopos, isótonos, isoeletrônicos, isóbaros, enfim. Gente, primeira coisa, o que todos eles têm em comum? Vocês estão vendo que todos eles têm a mesma quantidade de prótons? Todos eles têm a mesma quantidade de prótons. Então, eles são o quê? Isótopos. Olha o P aqui que representa o prótons. Nêutrons é diferente, a massa de todos é diferente, então quer dizer que eles são isótopos. Lembrando que todos eles são chumbo, ó. Todos eles são chumbo. Então, se todos eles são chumbo, o que dita ele ser um elemento? É a quantidade de prótons dele, né? O número atômico. Então, ó, isótopos, todos eles têm a mesma quantidade de prótons, todos eles são chumbos. Todos eles têm número de nêutrons diferente e todos eles têm número de massa diferente. Número 5. As propriedades das substâncias químicas podem ser revistas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações de seus íons, tá? Íons são aqueles átomos com carga, tá? Íons cátion ou um ânion. Sendo o cálcio, tá? Ca, pertencente da família dos grupos dos alcalinos terrosos. Ó, alcalinos terrosos, gente, para quem assistiu a aula de tabela periódica, se não assistiu, vai lá, a gente que vai cair na nossa VADF, tá? Alcalinos terrosos é o segundo grupo da tabela periódica, a segunda família, aquela segunda coluninha. E possuindo o número atômico Z igual a 20, ou seja, o número atômico do átomo dele, do seu átomo nêutron, é 20. Tem 20 prótons e 20 elétrons. A configuração eletrônica do seu cátion bivalente é... Gente, agora a gente falou de cátion bivalente. Um cátion é um átomo positivo, é um átomo que perdeu elétrons. E no caso aqui, ó, bivalente, quer dizer que a valência dele é 2, então ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, ele quer saber a
configuração eletrônica do Ca2+, tá? Gente, eu mostrei para vocês como fazer a distribuição eletrônica pros cátions e ânions. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é a distribuição eletrônica para os seus átomos normais, seus átomos nêutrons. Então, tá aqui. Eu fui lá, peguei o cálcio, tá? Com 20 prótons, no caso, o cálcio neutro, com 20 prótons, então ele tem 20 elétrons. Fiz a configuração eletrônica dele. Ficou um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. 20 no total. Só porque aqui agora ele quer a configuração do cátion bivalente, do mais 2. Então, se antes ele tinha 20 elétrons, agora quer dizer que saíram 2 elétrons dele. Ele está com 2 elétrons a menos. O que eu vou fazer? Eu vou ir lá na minha camada de valência, tá? A camada de valência, nesse caso aqui, é a camada 4. E vou tirar 2 elétrons dessa camada de valência. Antes da minha camada de valência, que o meu subnível da camada de valência, ele tinha 2, então eu vou aqui, ó, e tiro 2 elétrons dele. Tá? Se tivesse 3, ficaria 1 ainda, ele continuava. Mas como eu tirei os 2 dele, ele está vazio, ele não precisa estar lá mais. Então, a minha configuração eletrônica para o meu cátion bivalente do cálcio é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2 e 3p6, tá bom? É isso, galera. Letra B é a alternativa certa. Lembrando, primeiro faça a configuração eletrônica pro seu cátion ou seu ânion, na verdade, pro seu átomo neutro, e depois retire ou coloque a quantidade que for necessária. Se for um cátion, você vai retirar. Se for um ânion, você vai acrescentar, tá bom? E por último aqui, a nossa questão bônus. Utilize as informações abaixo para responder a questão a seguir. Aqui é uma questão sobre a tabela periódica, sobre a nossa... Gente, sumiu da minha cabeça o nome do negócio que eu quero lembrar. Raio atômico. Sobre o nosso raio atômico. Passei lá na videoaula da tabela periódica, tá, gente? Raio atômico, só revisando aqui, raio atômico na verdade, basicamente é o tamanho do nosso átomo. Quanto maior o raio atômico, maior vai ser aquele átomo. Raio atômico é a distância entre o centro, que é o núcleo, até a camada de valência. Então, quanto maior o átomo, maior o raio atômico e vice-versa. Gente, o rompimento da barragem de contenção de um minerador em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes do Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica de classificação periódica. Da tabela de classificação periódica, perdão. O que está dizendo aqui? O que está nos perguntando? O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado. Galera, aqui tá me falando metal de menor raio atômico do grupo 8. Então, eu vou primeiro identificar qual que é o grupo 8 na tabela periódica. Essa tabela aqui, que foi nos dada, ela está distribuída em família, ó, família 1A, 2A, 3B, 4B e assim por diante. Primeira coisa, vocês vão ter que localizar grupo. No caso, primeiro é o grupo 1, segundo grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8 aqui, ó. Esse é o grupo 8, a nossa linha do grupo 8. Então, nós sabemos que é algum desses metais desse grupo 8. Só que nos falou também que ele é um metal de menor raio atômico. Quando eu falei para vocês, galera, como eu tô vendo aqui, ó, na vertical, eu vou ter que analisar por período. Eu falei para vocês que a cada período que vai da tabela periódica, eu tenho um acréscimo de camadas de valência. Nessa primeira, camada de valência é a camada número 1. Nessa segunda, eu tenho 2 camadas de valência para todos esses. Terceira, 2 camadas de valência não, perdão. 2 camadas eletrônicas, uma camada de valência só, é a número 2. Nessa aqui, eu tenho 3 camadas eletrônicas. Para todo esse período aqui, eu tenho 4 camadas eletrônicas. Para o quinto período, eu tenho 5 camadas eletrônicas. Para o sexto, 6 camadas eletrônicas, e assim vai.
E a cada camada eletrônica que é acrescentada, o meu átomo cresce um pouco, porque agora eu tenho uma camada mais exterior, ele aumentou o seu raio. Como aqui está dizendo que ele quer o menor raio atômico, desse grupo aqui, gente, o menor raio atômico vai ser aquele que está mais em cima, que ele tem menos camadas. No caso aqui, o ferro, ele é o que está mais acima no meu grupo. Ele tem quantas camadas? Ele tem uma, duas, três, quatro. Ele está no quarto período, ele tem 4 camadas eletrônicas, tá? Então, a alternativa tá aqui, o ferro. Gente, o de baixo aqui teria 5 camadas eletrônicas, ele é maior que o ferro. Esse outro, 6 camadas eletrônicas, maior que o ferro, tá bom, gente? Então, a alternativa certa, no grupo 8, né? Analisamos só o grupo 8, não comparamos com ninguém mais. No grupo 8, aquele que tem maior raio atômico, o menor raio atômico, perdão, é o ferro, aquele que está mais acima. Olhando aqui, gente, o sódio, o zinco e o níquel, eles nem... Aqui, ó, sódio, níquel, cadê o zinco que eu não estou localizando? Zinco aqui, eles nem estão no grupo 8, tá? Só olhando qual que estava no grupo 8 aqui, vocês já acertariam. Então, a letra correta é a letra B. Então, é isso, gente. Bons estudos, boa revisão para vocês. A gente já fez toda a correção. Espero que isso tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Quem ainda está com dúvida, volta nas videoaulas. Quem não assistiu as videoaulas passadas, assiste. E qualquer coisa me chama no meu privado, me manda sua dúvida que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, boa verificação de aprendizagem, tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver algum conteúdo desse segundo bimestre. E é isso, gente. Até a próxima.